Se você está vendo essa live gravada, nessa conversa eu vou te contar como os cristais podem melhorar nossa energia e saúde. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai gostar de tudo que eu tenho para te contar. Olá! Seja muito bem-vinda! Você é mulher, tem mais de 50 anos e se sente sem energia, sem disposição física e quer melhorar sua saúde emocional e física? Então fica aqui comigo que a conversa de hoje é para você. Eu sempre gosto de explicar por que eu não fico enrolando muito para começar as lives. Eu não espero a galera chegar, nem fico cumprimentando todo mundo, e não é porque eu sou mal criada, tá bom? É que eu acho que seu tempo é muito precioso e se você se dispôs a estar aqui comigo hoje, neste horário, é porque quer receber conteúdo e não conversa fiada, não é verdade? Então vamos ao conteúdo. Mas antes eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Rossana Bentivolio e ajudo mulheres acima de 50 anos a terem mais energia, saúde emocional e física através de terapias integrativas em até 90 dias, tá? Você já se inscreveu no canal? Já curtiu essa live? Então aproveita que você está aqui, curte, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações de novos conteúdos. Eu estou sempre fazendo live, sempre trazendo conteúdo bacana e você vai receber a notificação e saber quando a gente vai conversar de novo. Bom, o objetivo dessa live é conversarmos sobre os cristais e te contar por que, além de encantadores, eles podem melhorar a nossa energia e, consequentemente, nossa saúde emocional e física. Tá preparada? Então vamos lá! Em todos os tempos e civilizações, os cristais sempre exerceram um grande fascínio sobre as pessoas. Para você ter uma ideia, fazendo assim uma retrospectiva, os gregos consideravam os cristais como o terceiro olho da Terra. Os romanos utilizavam os cristais em seus rituais para captar a energia do cosmos. E no Egito, eles eram usados para adornar os faraós e suas tumbas. Acredita-se que os cristais eram muito utilizados também no extinto continente da Atlântida, como ferramentas de curas espirituais e até mesmo na construção de casas. Já pensou? Morar numa casa esculpida numa rocha de quartzo? Ia ser o máximo. Na América do Norte, os povos indígenas, como os Cherokees, os Navarros e outros, também usavam as pedras em seus rituais de cura. E na Amazônia brasileira, os indígenas conheciam e utilizavam o poder de cura e proteção das pedras coloridas que vinham do seio da terra. Mas por que será que os cristais encantam tanto e são considerados ferramentas de cura? Primeiro, eu quero te dizer que a terapia com cristais, também chamada geoterapia ou cristaloterapia, é aprovada pelo Ministério da Saúde e foi implementada pelo SUS aqui no Brasil em 2006. Então, é uma prática recomendada, inclusive, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas vamos entender por que, além deles serem lindos, eles também são poderosos. Você sabia que dentro de muitos equipamentos eletrônicos, como relógios, cronômetros, computadores, equipamentos de comunicações e muitos outros aparelhos, existem minúsculos cristais de quartzo? Eu já vou até mostrar o que é um cristal de quartzo. É isso aqui. Eu vou colocar aqui na frente da minha roupa para ficar mais visível. Tá? Isso aqui é uma drusa pequenininha de quartzo, tá? Esse cristal transparente, tá? E quem é da minha época vai se lembrar do início dos relógios a quartzo. Esses relógios se popularizaram na década de 70 e substituíram quase completamente os relógios mecânicos, que eram aqueles que a gente tinha que dar corda, lembra? Né? Quem é da minha época, eu já falei, vai lembrar que tinha aqueles reloginhos que a gente dava corda. E depois chegaram os relógios a quartzo. E esses relógios, então, eles têm minúsculos cristais de quartzo que determina um ritmo preciso e quase invariável. Ou seja, ele não atrasa, né? Ele vai ter o ritmo dele ali certinho. E é essa a função do quartzo nos relógios
e nos equipamentos de alta precisão, tá? Para você ter uma ideia, enquanto os melhores aparelhos mecânicos, aqueles, né, que a gente dava corda, eles se desajustam em 1/10 de segundo por dia, 1/10 de segundo por dia. Os de quartzo não erram mais de 1 milésimo. E vamos combinar, né? 1 milésimo é muito menos que 1/10, não é? Isso parece pouco, né? Você fala assim, ah, mas o que é 1/10? O que é 1 milésimo por dia? Por dia, você fala assim, ah, é quase nada. Mas ao longo de semanas, de meses e de anos de funcionamento daquele equipamento, o desajuste é muito grande e compromete o bom funcionamento, né, desse equipamento. Bom, o quartzo, a gente tem muitas minas, né, muitas jazidas de quartzo no Brasil, e ele é tão valorizado que atualmente a China é o maior importador de cristal encontrado em terras brasileiras para produção em larga escala de aparelhos eletroeletrônicos. Claro, a China é o maior produtor de eletroeletrônico e eles precisam do quartzo para isso. Por isso, eles importam toneladas e toneladas aqui do Brasil. E por curiosidade, a palavra cristal tem origem em cristalos, que em grego significa gelo. Então, na antiguidade, acreditava-se que o cristal de rocha, que foi esse que eu mostrei para você, aqui, transparente, bonitinho, era um gelo eterno. Não é lindo? Pensar que eles viam isso, encontravam isso, né, debaixo da terra e pensavam que era um gelo, porque ele é todo transparente, ele é lindo. E tem vários formatos, tá? Esse aqui é uma drusa, né, que são essas pontinhas, eu tenho outra aqui pequenininha, tem enormes, tem drusas muito grandes. Drusa é essa formação com essas pontas. E essas pontas são naturais, tá? Ninguém colou aqui não, tá? Eu já vou falar disso mais para frente um pouco. E para nós entendermos melhor de onde vêm os cristais, é importante saber que o nosso planeta é subdividido em 3 grandes reinos: o mineral, o vegetal e o animal. E o cristal é um subgrupo bem particular do reino mineral. Ele tem características específicas que diferenciam dos demais minerais. Eu sempre ressalto que um cristal é sempre um mineral, isso não há dúvida. Mas nem todo mineral é um cristal, porque nem todo mineral tem as características e os pré-requisitos para ser considerado um cristal, tá certo? Os minerais e, consequentemente, os cristais se formam por um ou por vários processos naturais combinados ao longo de milhares de anos. Então, existem várias formas, por pressão atmosférica, por chuvas, por uma série de coisas, por sedimentação de terra, a terra que vai sedimentando uma camada sobre a outra. Então, existem várias formas de se formar um cristal, e isso leva milhares de anos, tá? Então, a primeira coisa que eu falo é que isso daqui que está na minha mão, esse outro, olha que coisa linda, isso aqui é uma ametista. Isso aqui levou milhares de anos para se formar. Isso aqui não nasceu, né, da noite para o dia, que nem uma fruta que em alguns meses a árvore floresce, aí gera uma fruta e você tem uma fruta. Não, um cristal leva milhares de anos para se formar. E só por isso ele já merece o nosso respeito. Só por isso. Porque a gente está lidando com algo que carrega em si muita história, muitos registros da evolução do planeta, tá? E dependendo da composição química do solo e do processo de formação do cristal, ele vai ter uma cor, uma forma, um grau de dureza e de transparência específicos, tá? Então, se é um terreno mais ferroso, né? A gente vai ter, por exemplo, a pirita. A pirita parece ouro.
e ela tem uma formação, né, ali química de ferro muito grande e por aí vai. E dependendo então dessas características do solo e do processo, como ele foi formado, ele vai ter cores variadas, tá? Por isso que a gente encontra cristais de muitas cores. A gente tem os transparentes, como esse que eu mostrei, tem brancos, azuis, amarelos, vermelhos, enfim, tem muitos. E aí, é claro, eu vou mostrar para você aqui, vou tentar mostrar aqui a quantidade, a variedade de cores. Então, tem verde, tem rosa, tem marrom, tem azul. Vamos ver o que mais. Tem outro marrom aqui, tem outros tons de verde, tem a ametista, que é aquela drusinha que eu mostrei, eu tenho ela aqui rolada, que é roxinha. Enfim, tem uma variedade de tipos de cristais. Isso aqui é preto, que é uma turmalina negra. Enfim, tem uma variedade muito grande de tipos de cristais e de cores. Aqui eu tenho alguns. Por exemplo, um jaspe vermelho. Vou pôr aqui na palma da minha mão, que é para dar um contraste e você enxergar, né? A gente tem um citrino amarelo, uma calcita laranja, enfim. Temos o quartzo verde, o quartzo rosa, o quartzo azul e por aí vai. Tá? Então tem uma infinidade de cores. Essa daqui é uma sodalita, que é um tom de azul mais escuro. E tem muitas cores, muitos tipos. Os verdes eu falei, né? Tem o quartzo verde aqui, tem esmeralda, que é verde também, tem o rubi, que é vermelho, e por aí vai. E para você saber também, existe uma escala de dureza dos cristais, que começa do menos duro ou mais poroso, que se dissolve mais facilmente, que é a pedra talco, até o mais duro e resistente, que é o diamante. Inclusive, o diamante, ele é usado para fazer joias, né? É uma das pedras mais usadas em joias, mais valorizadas, mas ele também é usado em brocas de equipamentos odontológicos e é usado também para cortar vidros. Existe aquela maquininha que corta o vidro assim, que tem uma ponta de diamante, justamente porque ele é o mais duro e mais resistente de todos. Então ele corta o vidro, ele fura um dente, por exemplo, tá? Outros cristais iriam quebrar-se, tá? Agora, você deve estar se perguntando por que os cristais são usados nas terapias integrativas e complementares e por que nos ajudam a ter mais saúde emocional e física, certo? Calma que eu chego lá. Eu vou construindo aqui o conhecimento, vou passando algumas informações, porque nem todo mundo conhece, né? Nem todos têm acesso aos cristais e sabem um pouquinho da história deles. E eu gosto de construir o conhecimento, tá? Bem, o que diferencia os cristais dos demais minerais é que eles têm uma estrutura atômica e molecular bem ordenada, tá? Formando um padrão bem organizado e harmonioso, tá? Então, isso significa que os átomos que formam os cristais estão sempre agrupados em padrões perfeitos. E veja que eu estou falando de estrutura atômica, de estrutura molecular. É aquilo que só vemos por microscópio. E não do formato em si da pedra. Eu estou falando da forma da pedra, eu estou falando da estrutura atômica e molecular dele, tá? Isso precisa ficar bem claro. E de acordo com os padrões com que essas moléculas se ordenam, formam-se os diferentes tipos de cristais. Então, tem os cristais cúbicos, os hexagonais, os trigonais e assim por diante. Esses cristais não são, por exemplo, como o granito, né? O granito é uma pedra, é uma rocha constituída por diversos grãozinhos de minerais aleatórios.
né? A gente pega um granito, se a gente olhar uma pedra de granito, geralmente usa-se em pia de cozinha, em soleira de porta, né? A gente vai ver que ele tem muitos grãozinhos, inclusive um grãozinho que brilha mais, que é justamente de quartzo, tá? Então ele tem um monte de grãozinho ali aleatório, formado de qualquer jeito, inclusive de quartzo, mas ele não tem a propriedade de um quartzo puro, porque ele não foi formado de uma forma ordenada, como eu falei que os cristais são, tá bom? Aqui no Brasil, quem nos ajudou a conhecer as propriedades terapêuticas dos cristais foi um estudioso chamado Antônio Duncan. Ele publicou 2 livros, sendo que o mais importante e o mais completo se chama O Caminho das Pedras, Dicionário e Guia Prático para o Trabalho Energético com Cristais e Pedras Preciosas. Eu super indico essa obra, caso você se interesse pelo assunto. Infelizmente, esse livro não foi mais editado desde que ele faleceu. Então ele não é vendido nas lojas, nas livrarias, mas você pode encontrar exemplar dele em sebos virtuais. Infelizmente pode custar caro, porque é uma preciosidade, né? Então, caso você não encontre esse livro, uma outra obra bem bacana que eu indico é a Bíblia dos Cristais, da autora americana Judy Hall. Tá? Essa obra da Judy Hall, ela fez em 3 volumes, tá? Mas o que eu percebi? Eu tenho os 3. Que o 3º volume, ela incluiu cristais muito raros, que dificilmente a gente vai ter acesso, ou porque nem tem no Brasil, são caríssimos, enfim, são raríssimos. Então, eu acho bobagem comprar o 3º volume. E o 1º e o 2º são bem legais, porque eles trazem cristais mais comuns. Agora, se você falar assim, mas eu vou ter que comprar 2 livros, né, 2 volumes, se você tiver só o 1º, para começar a sua jornada aí pelos cristais, já está de bom tamanho, porque o 1º volume traz os cristais mais comuns, mais baratos, mais acessíveis, tá ok? Bom, segundo o Antônio Duncan, os cristais e as pedras preciosas são a expressão mais pura da energia e da luz no plano físico. Ele diz que seus átomos, arranjados em perfeita harmonia, permitem a manifestação da luz em forma sólida. Ele está dizendo que isso aqui é pura luz, mas em forma sólida, tá? E aqui cabe um parêntese, porque ele fala dos cristais e das pedras preciosas. Então, eu já vou dar uma informação para você. Apenas 4 minerais são considerados pedras preciosas. É o diamante, a esmeralda, o diamante que eu falei, né, que corta vidro e tal. O diamante existe em várias cores, existe ele incolor, mas existe fumê, existe marrom, existe rosa. Então, o diamante ele não é só aquele transparente que a gente conhece, tá? Existem outras cores também. Então, é o diamante, é a esmeralda é verde, o rubi, que é vermelho, e a safira, que é um azul lindíssimo, tá? Então, somente esses 4 minerais, pela sua beleza, pureza, que são considerados pedras preciosas, tá bom? E já foi comprovado que os cristais são os melhores condutores, receptores, amplificadores e geradores de energias, tanto que são usados na fabricação de equipamentos de alta precisão. E por todas essas propriedades que eles têm, eles também são utilizados com sucesso nas curas, nas meditações, na energização de pessoas, de ambientes e de qualquer ser vivo, de plantas e animais. E como que eles atuam em nós ou no ambiente? Por que eles nos beneficiam, né?
Essa é, acho que é a principal dúvida. Ah, eles são bonitos, eles são lindos, tal, mas eles têm uma composição atômica, molecular, perfeita, tá? Mas e aí? Como é que isso reflete em nós? O que que a gente ganha com isso? Então, basicamente, eles atuam beneficamente em nós por 3 processos. Um se chama ressonância. Ressonância é a capacidade de transformar a energia de outros seres vivos ou do ambiente onde ele estiver. Ou seja, o cristal emite uma frequência tão harmoniosa que tem a capacidade de modificar a energia do que estiver em torno dele, tá? Por isso que eu sempre recomendo que as minhas clientes e alunas tenham cristais em casa, na mesa de trabalho, no carro, na bolsa, que usem pingentes, pulseiras, enfim, que elas tenham os cristais próximos a elas e dos ambientes delas, porque eles vão emitir uma frequência elevada que é suficiente para harmonizar o ambiente onde ele estiver ou as pessoas que estiverem usando, tá? O simples fato deles estarem ali já está contribuindo para a melhora da energia das pessoas, dos ambientes e promovendo o quê? Equilíbrio energético, físico, emocional e mental, tá? O outro fator que faz com que o cristal seja benéfico é a forma, tá? E aquilo que eu falei deles serem cúbicos, hexagonais, é a forma atômica, molecular dele, não é o que a gente vê, né? Essa formação atômica dele, a gente aprende na geometria sagrada que também traz um benefício, uma vibração muito positiva, tá? Então, dependendo da formação que ele tem, né, da constituição dele, ele também traz benefícios, tá? Eu não estou falando do formato dele visto a olho nu. Não estou falando se ele é oval como esse, ou enfim, se ele é desse formato aqui. Enfim, estou falando da constituição atômica dele, tá? E o último fator, que aí sim a gente vê a olho nu e a gente pode explorar mais, é a cor dele, tá? É a cor do cristal. A cromoterapia explica e comprova. A cromoterapia também é uma prática aprovada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? A cromoterapia explica e comprova as propriedades das cores. E quando associamos a energia de um cristal com uma determinada cor, nós potencializamos o poder de cura e de harmonização. Por exemplo, o vermelho. Eu tenho aqui uma pedra vermelha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem, tá? Como também o rubi é vermelho, a granada é vermelha. A cor vermelha nos dá ânimo, coragem, disposição física. Então, os cristais vermelhos têm essa propriedade, entendeu? Além dele já ter uma frequência elevada por sua composição atômica, ele também vai ter essa propriedade potencializada pela cor dele. Olha que legal. O azul claro, deixa eu pegar aqui um azul clarinho, tá? Um quartzo azul. Ele proporciona paz, harmonia, tranquilidade, né? O azul é uma cor calmante, todo mundo recomenda usar azul claro nos dormitórios, tal. Então, as pedras azuis claro, como essa aqui, por exemplo, que é um quartzo azul, a água marinha, a safira também, que tem um tom de azul muito bonito, elas são excelentes para nos acalmar e trazer serenidade, entendeu? Pedras amarelas, né? O amarelo é uma cor vibrante, é uma cor relacionada ao sol, que traz alegria, que traz autoestima. Então, pedras amarelas, como o citrino, aqui o citrino amarelo, tem essa propriedade de nos trazer alegria, ânimo, disposição.
melhorar o nosso humor, tá? Então é isso, a gente relaciona muito a propriedade do cristal com a cor do cristal, tá? Vocês estão entendendo? Tiver alguma dúvida, comenta no chat, escreve, pergunta. No final da live, quando eu estiver encerrando, eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho aqui meu pessoal que me dá um apoio, né? Para responder, para me passar as perguntas para eu poder responder, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas, conversa um pouco. Eu tive uma loja, quem já me conhece há mais tempo sabe, eu tive uma loja de cristais aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E foi um período muito rico de aprendizados e de experiências com essas pedras. Mas o que eu mais percebia era uma desinformação muito grande dos clientes e das minhas alunas que depois vieram fazer curso comigo. Muitas pessoas ainda associam o uso de cristais a religiões e têm algum preconceito em relação a usar as pedras no seu dia a dia. Eu acho isso incrível, que as pessoas ainda tenham esse tipo de preconceito. O que eu falei ontem na live sobre as ervas vale para os cristais também. Deus criou tudo nesse planeta abençoado em que vivemos e esses recursos naturais não pertencem a nenhuma religião. Eles estão disponíveis para todos os seres humanos, de qualquer credo, de qualquer idade, de qualquer ideologia, tá? E tanto as ervas como os cristais são utilizados há milhares de anos por diferentes civilizações para promover o bem-estar das pessoas. Eles são remédios naturais, formas de nos harmonizarmos e termos mais saúde emocional e física, tá? Como sempre eu venho batendo na tecla, nós somos seres integrais, ou seja, compostos de corpo físico, mental, emocional. Nós temos um campo energético, nós temos uma alma, uma essência. E o corpo físico é o mais denso de todos, ele que é visível, palpável. E os outros corpos, como a gente chama, são sutis, tá? A gente não os enxerga, mas eles existem. Tá? E está mais do que provado que não adianta apenas tratar o físico, pois ele é o último que adoece. Quando cuidamos do nosso equilíbrio energético, do nosso equilíbrio emocional e mental, nós temos mais saúde física, isso é fato. Está mais do que provado, a medicina já entendeu isso, inclusive, tanto que indica e recomenda terapias integrativas e complementares para ajudar no processo de cura das pessoas, tá? E além das pessoas associarem os cristais com práticas religiosas, algumas consideram como meros objetos decorativos. Para você ter uma ideia, eu tinha loja, né? E eu tive uma cliente que comprou muitas drusas. As drusas, como eu falei, são essas formações com essas pontas. Só que imagina que isso aqui é uma drusa pequena. Existem drusas muito grandes, muito pesadas. E eu tinha na minha loja essas drusas. E ela comprou várias, né? De várias cores, tipos, tal. E aí um dia ela foi na loja, ela e o marido, e escolheram lá algumas, mas ela estava em dúvida se ia combinar com a cozinha dela. Com a cozinha dela. Eu fiquei pensando, gente, ela vai botar uma drusa na cozinha. Mas tudo bem, eu achei engraçado, né? Na época, ela me pediu se ela podia levar as drusas até a casa dela. Ela falou que ela assinava lá um recibo, sei lá, eu que ela assinava, uma promissória, sei lá, o que ela queria assinar, para levar as pedras em casa e ver se combinava com o azulejo dela, com os armários dela. Eu falei, tá bom, pode levar, leva. Ela era de confiança, ela era cliente. Eu falei, leva, pode levar, depois você me traz de volta. Mas eu fico imaginando, né, a concepção dela de decorar a casa com cristais. Mas eu pensei também, tá valendo. Pelo menos ela tá levando boas energias para dentro da casa dela, tá enfeitando a casa dela com alguma coisa muito legal, muito boa. Ainda mais uma drusa, que é poderosa, que emana muita energia, né? E o que eu digo, né, para as pessoas, e sempre falei para os meus clientes, se você conhecer as propriedades de algumas pedras e começar a usá-las no seu dia a dia,
seja em casa, no local de trabalho, próximo do corpo, como eu falei, em pingentes, né, pulseiras, você estará elevando a sua frequência vibratória e trabalhando vários aspectos, como autoestima, segurança, autoconfiança, clareza mental, foco, disposição física, equilíbrio emocional. São muitos os benefícios que os cristais nos oferecem, de acordo com as suas cores e as formas de uso. Quando eu falo, por exemplo, de autoestima, o quartzo rosa, as pedras cor-de-rosa, as pedras cor-de-rosa são extremamente indicadas para o nosso chakra cardíaco, que é aqui o centro das nossas emoções. As pedras verdes também, pode ser o quartzo verde, pode ser a esmeralda. Então a gente entende e sabe que essas cores, esses cristais harmonizam determinados chakras que vão trazer para a gente esses benefícios todos, tá certo? Eu tive uma aluna, a Shirley, de São Paulo. Ela ficou maravilhada com o resultado que ela teve depois do curso e depois de começar a ter cristais em casa. E ela me disse que sentiu mais leveza, mais paz, e que as pessoas, quando chegavam na casa dela, comentavam que a casa estava mais iluminada. E isso me chamou muita atenção, porque ela disse que ela não mudou nada na iluminação da casa, ela não colocou mais lâmpadas, nada. O que as pessoas notavam era uma claridade no sentido energético. Nossa, isso para mim foi demais, foi a maior prova assim, de que realmente os cristais, eles mudam a energia da casa, né? Então, o que eu acredito que tenha acontecido ali? As energias negativas e escuras que tinha naquela casa foram dissipadas. E o que é a escuridão? É a ausência de luz. E ela levou o que para a casa dela? Ela levou luz sólida. Como o Antônio diz, isso aqui é luz sólida. E ela então conseguiu transmutar energias negativas do lar dela a ponto das pessoas falarem assim, nossa, sua casa está mais iluminada, o que você fez? Cristais. Lindo isso, né? Eu atendi uma senhora com um quadro bem forte de depressão e fibromialgia. Eu já contei isso em outras lives. Ela se tratava com remédios controlados, fazia fisioterapias, mas não via melhoras. Ela foi na loja comprar cristais porque uma terapeuta indicou que ela usasse alguns cristais e ela foi na minha loja comprar. Mas a hora que eu vi a situação dela, vi o estado energético dela, né, a depressão que ela estava, tudo, eu também indiquei elixir de cristais. E o resultado foi muito rápido. Em menos de um mês, a energia dela era outra, ela era outra pessoa, tá? Bem, eu nem preciso dizer que eu só mergulhei nesse universo das terapias integrativas e complementares depois de também me tratar com elixir de cristais e ver a minha própria energia aumentar muito e conseguir me resgatar de um estado bem sombrio que eu estava. Enfim, como o Antônio Duncan falou, os cristais são a expressão mais pura da energia e da luz no plano físico, tá? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessário ter pedras enormes e caras nos ambientes, como aquela cliente que levava drusas muito caras. Elas são lindas, são poderosas, mas como eu mostrei, se você tiver, também não precisa ser essa quantidade, tá? Lembra que eu tive uma loja, então eu tinha muito cristal. Se você tiver pedras pequenas como essas aqui, pela casa, nos cômodos, enfim, você vai estar modificando a energia de casa. E também no trabalho, na mesa de trabalho, eu super recomendo, sempre recomendo que as pessoas tenham cristais na mesa de trabalho. Se me falasse, Rosana, não pode, o chefe não deixa, põe na gaveta, ninguém precisa nem ver o seu cristalzinho ali, tá bom? E os quartzo, que são esses que eu já mostrei, o rosa, o azul, o verde, né? Tem várias cores, e a maior variedade de cores são os quartzos. Eles são os mais comuns e os mais baratos, né? Então você tem várias cores e não vai pagar caro. Pedrinhas como essa, sei lá, o que você pode pagar? R$3, R$5. Tem muitas feirinhas hippies, principalmente em praia, né? Que vende cristais.
E se você não tiver acesso, tem pela internet e mais tarde eu vou dar uma dica de uma loja virtual, tá? Eu sou apaixonada pelas ametistas. Ametista é aquela roxa, né? Eu amo. Ela transmuta as energias, ela abre nossa intuição. E por curiosidade, no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, tem uma cidade que se chama Ametista do Sul. E eles construíram um hotel acima de uma mina de extração de ametista e fizeram dentro da mina um restaurante. Eu nunca fui, é meu sonho ir nesse lugar, mas as fotos que eu já vi, né, tudo que eu já vi pela internet, você imagina você estar jantando, almoçando com aquelas drusas de ametistas assim maravilhosas. Deve ser uma coisa assim deslumbrante, né? E se você tiver o kit com as 7 pedras dos chakras, que são essas cores que eu mostrei, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, são as cores que a gente usa para os chakras, né? No cardíaco, o verde, o rosa, no laríngeo, o azul claro, aqui no frontal, o azul escuro, isso aqui é uma sodalita. E também usa-se muito a ametista aqui no terceiro olho. E no coronário, o quartzo transparente. Se você tiver as 7 pedras com as 7 cores dos chakras, você já tem muito. Você não precisa investir mais do que isso, tá? E elas vão desde o chakra básico, né? A gente alinha elas desde o chakra básico até o chakra coronário, e elas tratam o corpo físico, o mental, o espiritual, o emocional. Cada uma tem uma função, tá? E você encontra esses kits com as pedras dos chakras em lojas, né, que vendem cristais por uma faixa de uns R$30. Eu fiz uma pesquisa recentemente e eu achei por uns R$30, tá? E pensa que os cristais duram uma eternidade. Não é uma coisa que você compra, usa e joga fora. Eles não são descartáveis, né? Pensa que eles existem há milhares de anos, eles resistiram há milhares de anos. Então, a menos que você os perca ou derrube no chão e quebre, aí você vai perder, mas fora isso, eles vão durar muito tempo. Eu tenho os meus cristais há muitos anos, tá? Bem, agora que eu já expliquei tudo isso para você, eu quero dar umas dicas práticas para você começar a interagir com os cristais e se beneficiar das suas propriedades terapêuticas. Eu sempre gosto de fazer coisas práticas, simples, que é para vocês colocarem já em uso, né? E a principal dúvida das minhas alunas, quando eu falo sobre os cristais, é como escolher um cristal, por onde começar. Então, a primeira dica que eu dei foi as 7 pedras dos chakras. Se fizer qualquer pesquisa de pedras dos chakras, você vai encontrar. A segunda dica, até o Antônio Duncan que diz isso num dos livros, é que o quartzo transparente, esse aqui, fazendo uma analogia, ele seria o médico da família, aquele que sabe de tudo um pouco e também é o conselheiro, o psicólogo e amigo, ou seja, o pau para toda obra, sabe? O faz tudo, é ele, tá? Então, se você ainda não tem intimidade com os cristais, não conhece e tal, comece por esse cristal transparente. Esse aqui tá nesse formato oval, mas você pode encontrá-lo assim, né? Que é uma drusinha. Você pode encontrá-lo rolado. Olha aqui, isso aqui é uma pedra rolada, tá? Começa por ele. E as pedras coloridas seriam, né, a gente fazendo essa analogia com a medicina, se o transparente é o médico geral, o clínico geral, as pedras coloridas seriam os especialistas, cada qual dominando a sua área de energia e de cura com finalidades mais específicas. Então, os vermelhos têm uma função, os laranjas têm outros, os azuis têm outros e assim por diante. Tá? Aquilo que eu já mais ou menos expliquei aqui. Azul é calmante, vermelho é energizante
e por aí vai. O rosa trabalha muito a questão do amor próprio e por aí vai, tá? Então, se você ainda não tem nenhum cristal, começa pelo cristal de quartzo e depois, na hora que você estiver já mais familiarizada, você começa a comprar os coloridos, tá bom? E quando você for comprar um cristal, fique atenta. Uma coisa que eu sempre falo para as alunas, e até eu tive um feedback muito legal de uma aluna recentemente, que são os cristais que nos escolhem. Lembra disso? Até a aluna falou, Rosana, eu fui comprar e aí parece que tinha um cristal ali que me chamava. Eu não parava de ser atraída por ele e eu tive que levá-lo para casa. E é assim mesmo que funciona. Porque a gente entende que às vezes nós estamos precisando de uma determinada energia e talvez a gente nem saiba, nem tenha isso de forma consciente, e aí o cristal nos puxa, né? Se isso acontecer, compra lá o seu cristal, segure-o na sua mão, sabe? A hora que você estiver em casa com o seu cristalzinho e peça que ele te mostre por que você está precisando dele, tá? E fique atento aos sinais, ele não vai verbalizar, não vai abrir a boquinha para falar com você, mas vão acontecer sincronicidades, que são aquelas coincidências, você vai ter uma intuição, um sonho, vão chegar pessoas às vezes te trazendo alguma solução, tá bom? Então, pensa nisso, lembra disso quando você for comprar cristal. Uma outra dica que eu dou, os lapidados em forma de gotas, de anjos, de corações, de obeliscos, eles são super bonitos, tá? Mas eles são mais decorativos. Então é preferível você ter cristais brutos, né? Que são aquelas pedras que não sofreram nenhuma interferência humana ainda. Por exemplo, essa turmalina é bruta, ela tá rústica, tá vendo? Rústica. É isso. Cristal bruto é isso. Um cristal polido é isso aqui. Foram tiradas as arestas. Ele foi passado numa máquina, né? Que faz eu não sei como é que chama. Não é que eu não sei como é que chama. Eu não lembro o nome. Ele faz um polimento, tá? Para deixar ele lisinho desse jeito, tá? Esses cristais são mais indicados. Por quê? Porque eles sofreram menos a intervenção humana, né? Eles tiveram menos pessoas manipulando, industrializando. E, além disso, são mais baratos, muito mais baratos. Uma pedrinha dessa é muito mais barato que se você comprar um anjo. Por quê? Porque o anjo teve que ser esculpido. Teve muito trabalho para ser feito. Alguém teve que pagar para aquilo lá ser feito, tá? Outra dica importante é que os cristais sejam coloridos naturalmente. Então, em termos assim terapêuticos, não vale usar cristal tingido. E eu sei que para quem não conhece é difícil reconhecer um cristal tingido, tá? Mas eu vou dar uma dica para você que vale ouro. Desconfie de cristais de cores muito vivas e chamativas, azul, pink e roxo. Eu separei aqui, ó, eu vou dar o exemplo. Isso aqui é uma ágata natural. Deixa eu pôr aqui na minha roupa para você ver. Isso é uma ágata natural. Isso aqui também é uma ágata natural. Isso aqui é uma ágata azul, também natural, tá? Agora, isso aqui é uma fatia de ágata tingida. Ela foi tingida artificialmente para ficar bonita desse jeito, tá? É bonito, é decorativo, mas não tem função terapêutica. Essa outra ágata aqui também foi tingida. Olha que rosa, mais cheguei, né? Tá? Então, geralmente, essas pedras muito coloridas, muito cheguei, elas foram tingidas. Eu brinco na loja, eu falo que era ágata fingida, né? Porque elas ficam coloridas demais, tá? Então elas são bonitas, bonitinhas, tal, mas não cumprem função terapêutica. Elas não vão trazer a energia da cor rosa para você. Outra pedra que é muito falsificada é a pedra da lua. Existe, eu não tô com ela aqui em mãos, tá? Mas existe uma pedra chamada pedra da lua.
E aí inventaram uma outra sintética que não tem nada a ver, que se chama, deram o nome para ela de opalina, que é isto aqui. Vou pôr aqui na frente para você enxergar. Isso aqui é opalina, tá? Isso aqui não é cristal. Isso aqui foi feito na fabriquinha, tá bom? É um vidro. Tá? Eu tenho ela, eu acho lindinha, mas eu tenho consciência que isso aqui é uma bijuteria. Isso aqui não é um cristal para fins terapêuticos, tá bom? Então, quando você for numa loja e falarem para você que isso aqui é uma pedra da lua, você já sabe que não é, tá? A pedra da lua é maravilhosa. Maravilhosa, sim, em sentido terapêutico. E isso aqui não tem função nenhuma, tá bom? Ela só é bonitinha, tá bom? Bom, outra coisa importante, eu vou já finalizar, tá? Eu sei que eu estou estendendo, mas é que tem muita coisa legal para te contar sobre os cristais. É preciso limpar o seu cristal antes de você começar a usá-lo, tá? Limpar energeticamente, porque ele se impregna com as energias das pessoas e dos lugares por onde ele passou, tá? E a limpeza é simples, não precisa muita coisa, tá? Mas presta bem atenção. Muita gente ensina a mergulhar os cristais em água com sal grosso e deixar no sol por algumas horas. Pelo amor de Deus, não faça isso, não judia do seu cristal. O sal é poderoso demais e ele desgasta a energia sutil do cristal, tá? Além disso, tem algumas pedras que não podem ficar imersas na água, tá? Então, não dá para usar o mesmo método de limpeza para todo tipo de cristal. Vai depender do tipo do cristal. Por exemplo, uma selenita, que é essa pedra, e eu vou falar dela daqui a pouco. Se você puser na água, ela vai dissolver que nem um gesso. Ela é super porosa, não pode pôr na água. Então, imagina que você lê na internet, como é que eu limpo o cristal? Eu deixo por 3 horas na água com sal grosso. Aí você vai olhar seu cristal, morreu meu cristal. Coitadinho, tá morto lá, porque você acabou com a vidinha dele, tá bom? Então, não dá para usar a mesma receitinha para tudo, tá? Então, é importante conhecer o cristal, saber as características dele para saber limpá-lo. Então, um jeito simples, que não põe em risco a maioria das pedras, é passá-las em água corrente, água da torneira. Abre a torneira e vai deixando aquela água correr ali para lavar as suas pedras. Se você for passear num lugar que tem rio, que tem cachoeira, pega os seus cristais, coloca numa sacolinha de tecido, sabe essas bags ecológicas, né, de tecido, enfia seus cristais lá e leva isso e deixa aquela água do rio também, ou água de cachoeira, lavar seus cristais. Pensa numa energia boa, mas um rio bom, né, gente? Um rio um rio saudável, não vai me botar isso num rio poluído. Mas uma água de cachoeira, que tem uma energia vital maravilhosa, se deixar seus cristais serem lavados ali, é maravilhoso, tá? Outra coisa que eu recomendo, agora na época de janeiro, muitas chuvas, vai ser ótimo. Deu uma pancadona de chuva, pega os seus cristais e põe no chão do quintal, no chão mesmo, tá? E deixa aquela água da chuva lavar os seus cristais. E ele também vai descarregar as energias densas, pesadas, na própria terra. Não precisa ser da terra, do barro, não. Estou falando do chão mesmo, nem que seja um piso frio. Pode pôr ali na lajota, não tem problema, tá? E eles vão se renovar com a água da chuva. Bem, depois que o cristal estiver limpo, né, que você tiver feito o processo de limpeza, seja debaixo da torneira, no rio, na cachoeira, na chuva, não importa, é interessante você energizar ele. Você dá uma bateria, uma carga nova nele. E como que você pode fazer isso? Você pode colocá-lo no sol da manhã, então entre 9 e meio-dia, tá? E isso vai dar uma energia mais yang, mais vigorosa, ou colocá-lo para receber a luz da lua, que é uma energia mais sutil, mais yin, mais feminina, mais intuitiva, tá bom? Então, tanto faz. Ou então, tem gente até que deixa ele durante a noite toda, isso é legal.
deixa durante a noite toda e o período da manhã. Assim, ele recebe tanto as influências da Lua como o Sol da manhã, tá bom? E para finalizar, eu quero indicar duas pedras que são coringas, que todo mundo deveria tê-las em todos os lugares do mundo, tá? É a turmalina negra, que é essa preta, bem rústica, e a selenita branca, que eu falei que depois eu ia falar sobre elas, tá? As duas pedras são excelentes para purificar os ambientes e para neutralizar as energias negativas, tá? Então elas não têm nenhuma contraindicação. Você pode, e não precisa ser desse tamanho grande, tá? Eu tenho turmalina negra aqui menor, tá bom? Compra várias, na hora que você achar numa loja, num site, compra várias e tenha em todos os cômodos, se você quiser. E a selenita branca também. A selenita branca também limpa, também purifica e traz uma vibração de paz, de tranquilidade. E detalhe, a selenita branca limpa os outros cristais. Então, é sempre legal você ter uma selenita branca junto às outras pedras, porque ela purifica as outras pedras. E você quer saber o melhor ainda? Nem a selenita branca, nem a turmalina negra precisam de limpeza e nem de serem recarregadas. Eu brinco que elas são autossuficientes, elas são autolimpantes, que nem forno moderno, tá? Porque elas não ficam impregnadas, elas filtram a energia densa negativa e exalam, emanam energia positiva, tá? Não fica nada impregnado nelas, tá bom? Então, tem essas pedras, compra, deixa no carro, deixa no trabalho, espalha pela sua casa para você começar a purificar os seus ambientes. E eu vou indicar um site onde eu compro pedras, compro há muitos anos, inclusive eu comprava para revender na minha loja, porque eles têm um preço muito bom. E é uma loja virtual, tá? Você compra isso pela internet, chama Cristais de Curvelo. Curvelo é o nome. Inclusive, Curvelo é uma cidade em Minas Gerais, que tem muitos garimpos, e naquela região tem muitos garimpos. Então, essa loja, né, essa empresa lá de Curvelo, criou uma loja virtual e disponibiliza uma variedade muito grande, e eu nunca tive problema com relação à qualidade deles e sempre achei o preço deles muito bacana. Eu vou dar uma pausa, porque eu já falei muito, para dar uma olhada se tem comentários e dúvidas. Que a gente está chegando no final. A Iris está perguntando como fazer o elixir de cristais. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Vamos supor que eu preciso dar uma harmonizada nesse meu coração, que nem a gente fala aqui no interior. Vamos supor que eu tô com o coração peludo. Eu estou precisando dar uma limpada nele. Eu vou usar, por exemplo, um quartzo rosa, tá? É o melhor cristal aqui para as nossas emoções. Amor próprio, autoestima também. Então, agora que você já sabe fazer a limpeza, você faz a limpeza do cristal, energiza ele no sol, que nem eu falei, no sol da manhã, ou deixa durante a noite e o período da manhã para energizar. E aí, a hora que ele estiver limpinho, né, energeticamente limpo e carregado, você pode pegar uma jarra de água de vidro transparente, tá? Vidro transparente, não plástico e não colorido. Vidro transparente, coloca a água filtrada, água mineral, e coloca o seu cristal lá dentro. Tampa essa jarra, um guardanapo, um pano de prato, um filme plástico, qualquer coisa, e deixa no sol da manhã, entre 9 e meio-dia. Se não tiver um sol direto, mas hoje está meio nublado, está valendo do mesmo jeito, porque a emanação do sol, gente, é poderosa. Mesmo que esteja meio nublado, ainda é
forte, tá? E agora, se tiver um céu aberto, sol claro, bota lá para tomar sol. Por 3 horas, das 9 ao meio-dia. E depois você tira essa água e você pode ir bebendo golinhos dessa água ao longo dos dias. Por que 12 dias? Porque é uma jarra, né? Pode ser que dure mais que 1 ou 2 dias. E vai bebendo, vai intercalando durante o dia, tomou água, tal, e vai lá e toma um golinho, sabe, tipo uma dosezinha, e vai tomando, tá? E faz isso por um período, por 1 mês, por 2 meses, e vai sentindo ali os benefícios do quartzo rosa. Ah, eu tô triste, eu tô para baixo, eu tô sem ânimo de nada. Citrino amarelo. Citrino amarelo é excelente para alegria, para autoestima também, mais para poder pessoal, tá? E por aí vai. Ah, eu estou muito estressada, eu estou nervosa, eu estou chutando cachorro, não sei o quê. Vai para as pedras azuis. Faz um elixir com pedra azul. Uma coisa que eu sempre falo, não mistura um monte de pedra colorida na jarra. Eu já vi pessoas falando assim, eu coloquei as 7 pedras dos chakras e estou tomando para equilibrar todos os meus chakras. Não, não faz confusão, não. Trabalha um de cada vez, tá bom? É bem melhor. E você consegue perceber aquela frequência atuando em você. Bom, eu acho que podemos encerrar por aqui. Eu quero agradecer muito sua companhia, te desejar uma boa noite e te dizer que se você curte esses assuntos, continua ligada comigo. Já marca na sua agenda que amanhã, quarta-feira, dia 25 de janeiro, às 21 horas, nós vamos ter mais um encontro. E amanhã eu vou falar sobre aromaterapia, que é outro tema muito legal que as pessoas amam, sobre os óleos essenciais, né? E como eles nos ajudam aí a ter mais energia e saúde. E não se esqueça de me seguir na sua rede social preferida, convida aquela amiga para a próxima live e vamos levar essas informações, esses conhecimentos para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo para você e boa noite.